para a Stephanie descer sozinha, amém? Irmãos, deixa só descer, né? Nós vamos. Vou convocar uma assembleia extraordinária para o dia 8 de março, tá? Dá um tempinho, para quase um mês. Nós temos que fazer uma mudança no estatuto da igreja. Já conversei com a diretoria. O nosso estatuto, ele não contém o segundo tesoureiro. Ele tem presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário e primeiro tesoureiro. E é necessário que nós tenhamos o segundo tesoureiro, porque no caso de uma ausência, alguma coisa do primeiro, alguma função que esse cargo venha a exigir da igreja, é preciso que tenha uma outra pessoa para estar fazendo aí. E nós não atentamos, eu não, até li o estatuto várias vezes depois que cheguei, mas como eu levava todas as atas com o segundo tesoureiro e o cartório não falava nada também, para mim estava normal, todos os estatutos têm segundo. Mas dessa vez, na eleição passada, 2024, já não aceitaram. Né? Já falaram, não, você não tem segundo tesoureiro. Eu tenho, trago aqui há quantos anos? Né? De 2 em 2 anos eu trago. Ele falou, meu parágrafo 15, fui lá e vi. Aí mostrei para os irmãos da diretoria. Estamos então convocando essa assembleia, tem que ter esse período aí de quase um mês, né, de antecedência, de convocando sempre. É preciso que os irmãos, a maioria esteja presente, porque mexer no estatuto é necessário que a gente tenha uma maioria de membros presentes para que a gente possa fazer tudo direitinho, que é o estatuto que rege a igreja. Então a igreja não estava fazendo nada errado, estava fazendo o que o estatuto pede. Tem um tesoureiro e um tesoureiro. Se a igreja falar assim, o estatuto, isso aqui é um presidente, sem vice também. Aceito lá pelo cartório, tudo bem. Mas é bom, temos o primeiro secretário e o segundo, primeiro tesoureiro e um segundo também, tá bom? Então, dia 8 de março, é o segundo domingo do mês de março, se Jesus permitir, nós estaremos realizando esta assembleia. Eu quero convidar as irmãs e irmãos que trabalharam lá no momento nosso, ali no retiro nosso de carnaval, por favor, venham à frente aqui para que nós possamos estar orando pela vida de vocês, agradecendo. Eu sei que foi muito bom em todos os aspectos e as irmãs trabalharam muito, né? O irmão também, Fábio. Por favor, as irmãs, e o Fábio trabalhou lá também. O James atuou um dia também lá de churrasqueiro, vem para cá. O duro que ele não considera trabalho, porque ela come bastante, né? Ele fica fazendo churrasco, aí ele não considera trabalho, mas faz vídeo, nós vamos pelo seu trabalho lá. Mas come, toda hora que você chega lá, está na churrasqueira. Então agradecer a Deus, a vida das irmãs. Tem alguma irmã que não está aqui presente? Eu não me recordo. Não acredito que foram vocês, né? Que estiveram lá à frente, muito bom. Agradeço a todos aqueles que se mobilizaram também para ajudar a levar, né, coisas daqui, do templo para lá, que ajudaram depois também todos os dias da limpeza. Foi muito bom, irmão. Foram 2 dias só, e eu acredito que daqui para frente, acho que o ideal é 2 dias. Eu estava na segunda-feira em casa imaginando, nós íamos sair amanhã, 2 da tarde, 4 da tarde, você sairia na terça-feira, todo mundo já bem cansado. Então foi muito bom. Entramos lá na sexta, à noite, arrumamos tudo. Sábado pela manhã tivemos nosso primeiro estudo, nosso primeiro louvor, depois do almoço, tudo. À noite, segundo estudo. Domingo pela manhã, nosso terceiro estudo também, louvor, tudo. E à noite fizemos nosso 4º estudo. Eu vou convidar para essa oração a nossa irmã Miriam, por favor. Abençoa a vida dos irmãos que aqui estão, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te graças, Senhor, por esta oportunidade que nós temos de estar na tua casa, Senhor, na tua casa de oração, louvando e dizendo que estamos Senhor. Vamos pedir as tuas bênçãos, Senhor, sobre esses irmãos que estão aqui à frente, que foram os colaboradores daqueles 2 dias que foram passados ali na frente, Senhor. Senhor, é tão santa, eles estão sempre, Senhor, sendo voluntários para o trabalho da sua casa. Põe a mão santa sobre
Obrigado, irmãos. Jesus abençoe muito a vida de todos vocês. Tem que dar mais uma colocação para ele. Nós precisamos de 10 irmãos da igreja. Nós teremos mais uma vez a vistoria do Corpo de Bombeiros aqui. Ontem já vieram fazer a vistoria lá do gás, no treinamento, não sei o que chama relógio de pressão de gás, tudo isso eles têm que vir aferir, eles estão tudo certo, dão laudo, isso vai ser depois feito um processo, já está sendo feito, né? Esse processo, e precisamos de 10 irmãos para fazer o curso de bombeiro civil. Quem aqui gostaria de participar? Aí eu tenho que ver uma data que dê para os irmãos estarem. Tem que ser um final de semana, né? Ou um sábado ou um domingo à tarde. Ver se a pessoa que dá o curso se pode vir aí. Quem gostaria de participar? Precisamos de 10. 1, 2, 3 comigo, 4, brigadista. Dá licença, pastor. Oi. A pessoa que fizer o curso, ela vai fazer o curso se preparar para quê? Se der um incêndio, Socorrer pessoas para estarem saindo, essas coisas, uma explosão, um botijão de gás. Então eles vêm e dão esse curso para a gente que a gente possa, e como fazem nas empresas, né? E é obrigado, os bombeiros exigem, porque tem que ter pelo menos, por exemplo, um grupo que está aqui em cima, outro que corre lá para baixo, para não ter tumulto nem nada, né? E é obrigado a fazer. tem limite de idade? Não, que eu saiba não. Tem não. Amém. Então estamos com 6, faltando 4. 7, quem mais? 8, 9, 8. Se for de sábado, não dá. Porque se for sábado, pelo almoço, não dá. Antes do almoço, né? No período da tarde. Eu tenho que ver se consigo com eles, ou sábado, período da tarde, ou um domingo, período da tarde. Eu queria fazer na quinta-feira, quinta-feira eu não consigo trazer as pessoas. Quinta-feira não tem jeito. Então, depois, por favor, mandem para mim lá no. Pode colocar, que eu não estou anotando. Antes da gente sair, vamos anotar esses nomes, já estão chegando uns 10 aí, né? E eu vou marcar com ele um sábado, um domingo, comunico antes com os irmãos para que possamos estar aqui. E é bem tranquilo, né? Depois espero que esse ano nós recebamos o certificado de brigadista, tá bom? Amém. Então era isso, amados. Agora vamos ao que interessa, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, estamos estudando o Evangelho segundo João, estamos terminando o capítulo 16, nós vamos ler do verso 25 ao verso de número 33. Evangelho segundo João, capítulo 16, do verso 25 ao verso de número 33. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras, e vem a hora que não vos falarei mais por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, eu não vos digo que rogarei ao Pai por vocês, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisa de que alguém te pergunte qualquer coisa, por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua própria casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci
o mundo. Amém? Então perceba que Jesus, quando ele diz estas coisas, eu tenho dito a vocês, não diretamente ele fala. Nós precisamos pensar que hoje muitas pessoas falam, dizendo que estão falando em nome de Deus, mas falam por muitas maneiras, muitas comparações, que a gente sabe que são meios de manipulação de mente. Tem lugares que você chega, você vai ouvir ali de 10 a 12 canções, como se fosse, se nós estivéssemos num local budista, onde eles cantam, vão fazendo aquilo para poder manipular a mente das pessoas, principalmente com repetições. É como se fosse um hipnotismo sendo feito. Eles têm a sua maneira de andar, né, no púlpito, no palanque, eles têm a sua maneira de expressar, de olhar diretamente nos olhos, de gesticular. Isso são tudo, né, maneiras para que as pessoas sejam presas àquilo, que as pessoas se percam da pessoa de Jesus, porque Jesus não estará sendo pregado ali. Então nós precisamos tomar muito cuidado mesmo, né? Por quê? Perceba, a orientação de Jesus com relação a nós é que nós estejamos sempre preocupados uns com os outros. Essa é a grande lógica de Jesus. Ele disse: o mundo só vai saber que eu estou em vocês, que vocês estão em mim, quando vocês amarem. Senão, não tem. E obviamente a pessoa que ama, ela está sempre preocupada. Sempre a mente dela tem algo que ela vê ou que ela ouve, que desperta algo daquela pessoa que ela ama. Então, isso é a postura de Jesus. Jesus falava com comparações, Jesus falava com parábolas, né? Mas perceba que ele passou a fazer isso depois dele apresentar-se como Deus. Ele se apresenta como Deus. Vamos trabalhar no livro que nós já estudamos aqui, né, à noite, o livro de Mateus. Nós estudamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, palavra por palavra, tentando fazer com que a gente compreendesse bem. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, Jesus se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se apresenta como o filho de Davi, ele se apresenta como o próprio Deus. Ele diz no capítulo 12: eu sou o Senhor do sábado. Todas as colocações que ele podia fazer para que as pessoas pudessem realmente crer para a salvação. Mas como a maioria não desejava, então a partir do capítulo 13 ele começa a falar por parábolas. Então perceba, a parábola, as comparações, elas são ótimas, mas elas precisam ser retiradas, como Jesus passa a fazer aqui, a partir do momento que as pessoas o têm como único e suficiente Salvador. Aí nós precisamos aprender dele. Aqui é a mesma coisa. Ele vem fazendo o trabalho dele até o capítulo 12. No capítulo 13 ele vai lavar os pés dos apóstolos. É o último momento, né, no 12, que ele está falando para a multidão. Ele tem parábolas, tem uma série de coisas. João diz: ele é o verbo encarnado, ele colocações sobre Deus, ele é Deus. Capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Quando chega no capítulo 12, ele para. No 13 ele chama os discípulos. Aí já não há mais essas colocações parabólicas. Ele precisa esclarecer agora o reino dele para pessoas que saíram do mundo, pessoas que agora estão, né, livres, as mentes estão livres. Nós não precisamos, né, de músicas para hipnotizar as pessoas, nós não precisamos de manipulações, né, de gestos, de uma série de coisas, ou repetições, para que as pessoas fiquem como se estivessem, como Paulo diz ali no livro de Gálatas. Ele diz para os Gálatas: vocês estão enfeitiçados. Quem foi que enfeitiçou vocês? Então Jesus esclarece para eles: essas coisas eu tenho dito no meio de figura, mas vem a hora que eu não vos falarei mais por comparações, mas falarei com vocês claramente a respeito do Pai. E isso se dá quando? Depois da ressurreição dele.
Depois da ressurreição de Jesus, ele já começa literalmente a falar, a mostrar o poder dele. Ele diz para os apóstolos claramente, ele já diz: olha, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele já diz: vocês agora são minhas testemunhas. Ou seja, para ser testemunha de algo, você precisa conhecer. Não tem como você estar hipnotizado, não tem como fazer uma lavagem cerebral e você testemunhar daquilo, porque você não tem convicções. E as convicções, elas são fundamentais para aquele que já reconheceu que Jesus é o Messias, aquele que veio para salvar toda a humanidade, no sentido de todo aquele que nele crê. Ele vai dizer então essa influência que ele coloca em nós, falando ali depois da sua ressurreição já. Ele diz: vai chegar um momento que não vou mais precisar falar com o Pai a respeito das orações de vocês. Vocês vão estar tão íntimos do Pai, que o próprio Pai vai responder. O Pai ama vocês. E ama vocês porque vocês me conhecem. Vocês saíram daquele grupo que sempre estava disposto a me apedrejar. Saíram daquele grupo que andava atrás de mim, como nós vimos lá nos nossos estudos lá sobre o discipulado. Estavam atrás de mim simplesmente para que tivessem o poder que eu tenho. Ele dizia: se eu tivesse o poder que Jesus tem, se eu aprender a imitar Jesus desta forma, eu estou feito. Quanto eu posso lucrar com isso? E muitas pessoas até hoje, você observa a vida delas, elas estão empoderadas. Elas dizem que fazem o que Jesus fez e o que Jesus suportou na sua vida como poder que ele tinha ali. Então lembre-se, naquele dia eu verei vocês pedindo ao Pai em meu nome, e eu não digo que rogarei a vocês diante do Pai. E aí ele dá o porquê no verso de número 27. E o próprio Pai, ele ama vocês. E aqui nesse texto, ele não usa a palavra ágape, que é aquele amor expresso literalmente de Deus, que nós, após a nossa confissão, precisamos ter uns com os outros. Ele usa aqui a palavra filéu, que seria esse amor de participação direta de um amigo que participa na vida do outro amigo. Aquela postura que Jesus disse: eu não chamo mais vocês de servos, estudamos isso também lá, mas eu chamo vocês de quê? De amigos, usando o termo filéu, ou seja, eu participo da vida de vocês e quero que vocês confidenciem comigo. Por isso que Jesus faz essa colocação. Por quê? A proposta de Jesus, quando você começa a elaborar bem o texto, nós começamos lá no capítulo 1, quando o João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A postura de Jesus é que as pessoas se aproveitariam deste nome para dizer que o céu se abriria, sem que tivessem um encontro pessoal com Ele. Ele diz: não é assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E vão dizer de certas coisas que fizeram em nome de Jesus, ou nesse nome de Jesus. Ele vai dizer: mas eu não conheço vocês. Então veja a nossa responsabilidade em ouvir que Deus, Ele ouve a nossa oração, porque Jesus já habita em nós em Espírito. Porque o texto bíblico diz para nós que o véu foi rasgado, o corpo de Jesus foi rasgado, e o que acontece? Não há mais nada que nos impeça de estar diante do trono de Deus. Então nós usamos sim a expressão em nome de Jesus, mas isso não pode ser simplesmente para nós um cacuete, por exemplo, que alguma pessoa tem, de coçar a cabeça toda hora. Se observar, se eu tivesse esse cacuete. Então tem muita gente que fala em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mas quando você se assenta perto dela, você percebe que ela ouviu alguma coisa e disseram para ela: toda vez que você orar, você precisa dizer em nome de Jesus. Só que não podemos esquecer, em nome de Jesus significa
somente isso. Não é como as pessoas, né, fazem. Eu vi certa feita, não denegrindo a imagem de ninguém, né, que são pecadores, mas um homossexual, num desfile de escola de samba, eu estava assistindo uma reportagem no jornal, e sei que rasgou lá um carro alegórico, não sei o quê, aí a repórter, e agora o que vocês vão fazer? Aí o homossexual se levanta, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Tá? Então isso passa a ser como se fosse um cacoete, a pessoa fala aquilo espontâneo, né? Vai com Deus, uma série de coisas, Deus te abençoe, as pessoas vão falando, mas na verdade não é aquilo que a pessoa queria expressar. Então Jesus diz, eu não vou rogar por vocês, vocês vão ter tanta intimidade com o meu Pai, que a minha vontade, ela já estará no coração de vocês, e estando no coração de vocês, obviamente a resposta virá. Então veja o porquê nós temos que nos apoderar dos sentidos que Deus nos dá para podermos absorver e guardar a essência da palavra de Deus. Né? Não temos que mentir. Eu não sei se todos aqui leem a Bíblia todo dia, isso não é prerrogativa. O papel é meu de ler a Bíblia para os irmãos o ano todo, ler, os irmãos leem. Quantas vezes eu leio a Bíblia para os irmãos o ano todo, quantas vezes eu explico? A prerrogativa é essa, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É isso que Jesus quer que nós pensemos. Que nós não fiquemos imaginando somente Ele lá, e a nossa vida é tão miserável, a nossa vida sem sentido na terra, e a hora que nós precisarmos, aí nós vamos ao Pai e vamos dizer, Pai, a coisa está tão feia, eu estou aqui em nome de Jesus. Né? Isso não é prerrogativa de um filho conversando com o Pai. Devemos chorar nos pés do Senhor, sim. Pessoa que tem isso, aprendeu isso, falando em nome de Jesus, deve falar, eu falo. Os irmãos já perceberam? Eu vou encerrar o culto, quando vou orar, digo, olha, estamos orando, né, Senhor? Agradecendo, e faço as colocações que tem que ser feito e digo, no nome do Senhor Jesus, que eu espero que o Senhor receba. Mas eu preciso me considerar também filho de Deus. Foi isso que Jesus veio fazer. Lembre-se, do capítulo 1 ao capítulo 12 de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 12 do Evangelho segundo João, ele expressa claramente quem ele é. A partir do capítulo 13 do Evangelho segundo Mateus, Jesus já começa a falar por parábolas, porque as multidões não desejavam aprender. E ele então vai cumprir ali Isaías capítulo 6, onde Deus expressa claramente que fecharia muitas mentes, né? Mas fecharia no sentido de quê? De deixar a pessoa participar da sua própria vida, assim como Paulo ensina com outras palavras, no ensino de Isaías, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Romanos. E no capítulo 13 do Evangelho segundo João, depois de deixar a multidão, ele se reúne os discípulos e ele se ajoelha para lavar os pés dos discípulos, mostrando a importância dos discípulos, e ele vai dizer claramente, né, em outras palavras, eu vim não para ser servido, eu vim para servir. Então Jesus está à direita do Pai, está ali como intercessor para nós. Só existe um intercessor entre nós e Deus. E essa intercessão, Paulo explica para nós no capítulo 8 de Romanos, ele explica claramente que é porque nós não sabemos orar. Essa é a grande dificuldade que nós encontramos. Né? Se nós pudéssemos, né, fazer um conto de eu nesses 40 anos, por exemplo, com Jesus, quantas orações foram respondidas? Pouquíssimas. Os irmãos aqui, às vezes tem mais, tem menos tempo, né? Porque nós não somos como as pessoas lá de fora. Jesus disse que as pessoas lá de fora, elas oram porque têm medo de que o Deus deles não cumpra o seu papel. Ele diz, por que vocês estão tão preocupados com o que comer? Por que vocês estão tão preocupados com o que vestir? Ele fala, essas coisas buscam os incrédulos. Eles não têm como ter segurança
os deuses que a mente deles imagina, e diz: vocês não, vocês é só buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, e essas coisas todas são acrescentadas. Ou seja, preocupem as suas mentes com os seus irmãos em Cristo. Essa é a colocação plena de Jesus. Nós temos uma família na terra, né? Não somos só nós aqui, nós temos irmãos em Cristo espalhados pela face da terra. Somos povos, somos carentes, né? Essa é a postura. Depois nós vamos ler capítulo 13 do livro de Zacarias, e a gente vai ver a proporção como é pequena sempre da igreja de Cristo, ou naquele período do Velho Testamento, o povo de Deus ali sendo um povo carente, um povo que estava realmente, pouquíssimo beneficiado pelas questões materiais. Você pensa assim: mas pastor, como pode? A Bíblia diz que nunca houve na terra nenhum rei que fosse tão rico quanto Salomão. Salomão se tornou rico acabando com a vida do povo de Deus. Um dos reis que mais extorquiu, que mais cobrou impostos. Salomão se tornou rico porque ele se casou com a filha de tudo quanto era rei, príncipe que aparecia naquele período. Foi uma das pessoas mais corruptas, tanto no sentido espiritual quanto no sentido material. Horrível a vida de Salomão, horrível. Graças ao Senhor, que dá a oportunidade, no fim da vida, ele vai arrepender-se, vai pedir a Deus, que não o mate, que não acabe com a vida dele. Eu creio que nós, pela graça de Deus que Jesus trouxe à terra, estaremos habitando ali com Salomão. Então nós temos que ter muito cuidado. Muitas orações que nós fazemos, elas se parecem com a que as pessoas fazem fora. Alguns dizem reza, outros dizem prece, outros dizem oração. Nós precisamos nos policiar, porque o nome Jesus, ele não é uma chave. O sangue de Jesus foi a chave para a entrada do céu. O sangue de Jesus. Quando o corpo de Jesus foi rasgado, foi dilacerado, o véu se abriu. Então Jesus tem um nome próprio no contexto hebraico. Josué é Jesus, traduzido para o grego. Você pega Barrabás, o nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Então, isso tudo a gente tem que entender. Não é porque alguém fala em nome de Jesus que realmente ele tem um vínculo com Jesus. Perceba Jesus dizendo: você agora tem uma proximidade tão íntima com Deus, a partir do momento que eu te lavei no sangue, a partir do momento que eu entreguei para você o meu Espírito, você passou a ter uma preocupação real e não viver como as pessoas vivem fora. Se nós oramos como eles, Jesus diz: não tem sentido, não faz sentido. Vamos ver esse texto para nós não esquecermos dele. Vamos ler com bastante calma para a gente ver. Por favor, sua Bíblia, capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. E aí, pare, pondere, a questão da oração. Não sei, cada um de nós aqui tem um tanto de anos com Jesus, eu tenho 40 anos, outros têm menos, mas pondere, veja as suas orações, o que tem sido, qual a influência realmente da palavra de Deus em relação à sua oração, o que você conhece das questões que estão relacionadas às pessoas do mundo. Você tem parentes, você também viveu um tempo da vida sem Jesus, você sabe como era a vida, qual eram as nossas colocações para qualquer Deus que nós crescemos ali. Podem abrir aí, os irmãos de casa também, uma oportunidade. Então Jesus vai fazer a colocação para aqueles que ele está instruindo, como eu disse, até o capítulo 12, falando diretamente a respeito dele como Deus. Por isso vos digo, a partir do verso 25, não andeis ansiosos
pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então perceba, Jesus está aqui tratando do coração de pessoas que estavam se aproximando dele em busca de uma razão para viver. Só que ele percebe que estão fazendo dele simplesmente alguém que multiplica pães, alguém que, se você tocar nas vestes, você é sarado, alguém que, se você disser alguma coisa relacionada com um problema seu, ele corre para te socorrer. Então ele explica: fiquem calmos, estou explicando para vocês quem eu sou, e é necessário que eu diga para vocês a diferença do reino do mundo para o reino de Deus. Eu diga para vocês a diferença da mente de quem está no reino do mundo para a mente daquele que está no reino de Deus. Por isso, ele faz essa colocação, uma colocação que é mais forte, no capítulo 10 do Evangelho segundo João, no verso 10, quando ele diz: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Isso é fundamental para nós. Tudo que nós necessitamos, tudo, ele supre. Tudo. O nosso imaginário é que pensa que está faltando alguma coisa. Isso é o nosso imaginário. Satanás se aproveita disso e lança para nós colocações a respeito de que será que ele vai suprir mesmo? Será que se a partir de hoje, qualquer um de nós aqui, porventura, descobrisse que está com uma parte do seu corpo tomada pelo câncer, você não iria poder trabalhar mais? Será que nós imediatamente já diríamos: pô, ainda bem que eu pago o INSS, ainda bem que eu pago o INSS, eu estou tranquilo, porque você... Ou nós diríamos: Senhor, quando eu tinha saúde, eu trabalhava, eu sei que era o Senhor que me sustentava. Eu sempre fui para o trabalho com a intenção de agradar ao Senhor e de mostrar minha gratidão em poder estar no meio de pessoas ali, eu mesmo calado, eu queria viver o Evangelho. Então, agora que eu estou com esse problema, continua sendo o meu Deus. Eu tive duas experiências na minha vida que foram provas para mim. Trabalhei muitos anos sem salário, e quando eu conheci a Zinha, me apaixonei por ela, a coisa complicou. Falei: e agora? Como é que um homem casado vive sem salário? Aí lia a Bíblia, via Paulo falando: é melhor ficar solteiro. O solteiro cuida das coisas de Deus. O casado precisa 50% para o mundo, 50% para a família. E eu ponderava, aí fugi dela, fui embora, fui para Santos, mas ela morava em Santos. Aí vai daqui, vai dali, ela estudava em São Paulo e morava em Santos. Aí já viu. Aí vai, 5 anos depois, eu tomei coragem. Aí fui falar com ela e falei com os pais dela. O pai dela achou loucura. Falou: você está doida? Você sabe quem é? Disse: rapaz, não tem salário, ele trabalha, mora aí junto com os viciados, aí dentro dessa casa aí. Vai daqui, vai dali. Ela, tão doida quanto eu, ou mais que eu, aceitou, Mas não é fácil, você fica pensando: como que eu vou fazer se não vier filho? Como que eu vou fazer? E aí vinha na minha mente: pai, se a minha fé no Senhor, no chamado que o Senhor fez para mim, for abalada, não permita que eu case, por favor. Porque eu tinha minha vida, então eu estava aqui. Daqui a pouco você ficava sabendo que eu estava na Argentina, tranquilo. Se eu tivesse que viajar só com pão e banana, no dia da passagem, chegava lá, eu recebi pelos irmãos, estava na casa, voltava. Porque eu estava no Chile, estava pregando em estados do Brasil, tranquilo, eu era solteiro. Mas eu pensava: como eu vou fazer isso? E a segunda experiência minha foi quando eu adoeci. Em 2007, descobri a doença. E foi difícil, porque eu estava agora já pastoreando uma igreja, mas há pouco tempo, então eu não tinha acesso. Nesses anos todos que eu trabalhei,
servia o Senhor, eu não tinha salário, então eu não pagava o INSS, fazia. E aí veio aquela questão, chegaram a desafiar, né, a dizer, sobre pensou na sua velhice, eu estava com 47 anos, né? Você não pensou na sua velhice, eu ouvi isso de pessoas íntimas, né? A minha esposa teve que ir, Mané, e agora? Como é que você vai fazer nova com 2 crianças, tal, né? Então são provas que vêm para a gente entender, é chamado ou não é? Se for chamado, você precisa confiar que ele vai suprir. E graças a Deus nunca faltou nada para nenhum dos meus filhos, né, para mim, para Zinho, nada, nunca faltou nada. Agora, observe bem, o fator aqui, ele não está falando simplesmente de pessoas chamadas para o ministério, ele está falando para o corpo dele, ele está dizendo para as pessoas. Eu estou vendo, ele aqui no caso, eu estou vendo, né, naquele momento, que tem alguns de vocês que estão bem próximos de dar um passo para estar comigo, mas eu estou vendo ansiedade. E não é ansiedade, porque vocês terão que rejeitar, talvez a própria família, ou receberão a rejeição da própria família. Vocês estão preocupados com a sua vida pessoal. Aí ele começa a dizer, observai as aves do céu, né? No sentido aqui, já estudamos isso, estudai as aves do céu. Observação aqui é forte como estudar, né? Dá mais sentido do que olhar. A pessoa pensa que olhar, olha para o ventilador, a pessoa olha, agora se eu digo, olha, eu vou dar um curso aqui sobre montagem, desmontagem, reparo de ventiladores, então eu preciso que vocês observem o ventilador. Ninguém vai olhar para o ventilador e vai virar a cara, vai ficar todo mundo parado, observando. Então Jesus diz, estudem as aves do céu. E ele faz as colocações dele, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura vocês não valem muito mais do que as aves, né? Então, vocês são o ápice da criação, não para maltratarem a criação, vocês são o ápice, vocês são aqueles que eu estou preparando para que tenham a minha mente, para que tenham uma intimidade tão grande com Deus, que vão entender o porquê Deus sustenta as aves. Depois ele vai dizer vai fazer a mesma colocação para nós, essa dúvida com relação a ele cuidar de nós. No verso 27, fala, qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao centímetro da sua vida? Que ele dá uma métrica, né, na vida, vamos dizer, ele falar um ano, alguma coisa, ele fala pequenino, ele fala, qual de vocês pode acrescentar 45 centímetros, que é o valor que a gente usa para o côvado da sua vida? Nenhum de vocês. Talvez, em outras palavras, alguns de vocês, né, ele diz que estão me ouvindo, vão morrer hoje. E eu tinha tanta coisa boa para vocês se preocuparem, tanta coisa boa, sabe, vocês poderem se lembrar do porquê meu pai me enviou, se lembrar do cuidado que meu pai teve com tudo aquilo que ele falou, que ele afirmou para Moisés, que foi trazido para vocês, formando uma família para vocês se preocuparem, para vocês se doarem, para vocês olharem e desejar agradecer por aquilo que o outro recebe, que talvez você não receba. Não é porque o outro é melhor, é porque Deus resolveu que fosse assim. Então ele fala, com toda essa ansiedade, você vai poder acrescentar 45 centímetros? Ou vamos trazer para uma linguagem mais nossa, 45 minutos a mais na sua vida, será? O dia que Deus disser, acabou, acabou. Não, Deus, mas eu quero ficar mais 45 minutos, nós nem sabemos quando vamos morrer. E aí, ele vai colocar, por que vocês andam ansiosos quanto ao que vestir? Considerem, mais uma vez, observem, estudem os lírios do campo, olha como eles crescem, eles não trabalham, nem costuram, nem fiam. Eu, contudo, afirmo a vocês, nem Salomão, né, que foi o homem mais rico
que já existiu dentro do contexto terra, se vestiu como qualquer um desses lírios. E aí ele vai trabalhar no coração daqueles que desejam andar com eles, né? Ele vai dizer, olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês outros, porque tem uma fé tão pequena. Né? A observação que nós temos que ter com relação a essa questão de ansiedade não é simplesmente porque um de nós é mais corajoso que o outro, não é. É pela segurança que a gente começa a ter com relação à pessoa de Jesus. Quantas vezes eu me peguei chorando, quase desesperado em algumas situações, por irmãos, até por membros da minha família, e falava, Deus, me segura, está difícil. Começa a esquentar essa parte minha aqui, eu começo a observar que eu estou quase perdendo o senso de que eu sou filho de Deus. Eu choro, eu clamo, eu suplico ao Senhor. Eu sou um homem como outro qualquer. Eu tenho as minhas características humanas. Né? Ninguém pode dizer assim, não, eu sou igualzinho a Jesus. Jesus só chorou pelo pecado da humanidade, só por isso ele chorou. Não, nós às vezes temos o senso de impressão, porque Satanás lança para nós que está faltando algo. Ele nunca diz, cara, olha para a tua vida e vê quanto Deus já fez. Olha para aquele princípio de vida quando você nasceu de novo e observa toda essa trajetória dele com você. Mas observe, né, as questões primárias dele ter tirado de você a cegueira espiritual, ter tirado de você a surdez espiritual, ter tirado de você claramente a mente diabólica que habitava e colocado a mente dele em você. Você é uma nova criação. As coisas velhas todas se passaram. Então o senso de Jesus é esse, por isso que ele vai fazer essa colocação e ele cita essa personagem bíblica que foi terrível, que é o Salomão. Salomão fazia tudo aquilo porque não havia nele, literalmente, um resgate diário de que ele conversou com Deus e Deus disse para ele, o que é que você deseja? E ele disse, só sabedoria, nada mais. Aí Deus disse, bacana, que pedido legal, não quer riqueza, não quer que derrote seus inimigos, mas eu vou, além da sabedoria, eu vou te dar muita riqueza e obviamente eu vou guardar você. Ele, ao observar aquilo, ele esqueceu de estudar palavra por palavra que Deus falou. Então ele pensou, Deus me deu sabedoria, eu vou começar a negociar essa sabedoria. Eu vou, esse povo que é o povo de Deus, eu vou tratar no chicote mesmo, vou arrebentar esse povo, vou tirar deles tudo que eu puder, porque eu sou sábio para isso. Vou fazer aliança com 700 reis, vou me casar com a filha de todos, pobre, rei mais pobre, mais rico, pequeno exército, grande exército, nunca, um rei qualquer ousou desafiar Salomão em uma guerra. Nunca. Ninguém se meteria com um rei que tinha 700 princesas e 300 concubinas. Só que isso foi a derrocada dele. Junto com isso, ele trouxe quase todos os tipos de religião daquela época para dentro de Israel. Ele construiu templos de fronte do templo do Senhor. Ele fez com que Israel parecesse, vamos dizer assim, um carnaval religioso. Se nós estivéssemos andando lá, nós ficaríamos boquiabertos. Né? Então, quando você lê a trajetória dele no livro de 1 Reis, você chora. E aí Deus diz, Salomão, toda essa ansiedade resultou num castigo para o povo, cara. Eu vou dividir as tribos de Israel
por tua culpa. E aí Deus disse para ele: eu só não farei isso enquanto você está vivo, porque eu tenho uma aliança com seu pai. Mas dorme com essa. Fechou os olhos, acabou. Serão 10 tribos e 2 tribos. E ambas lutando contra si. Ambas lutando contra si. Imagina o povo de Deus dividido. Eles poderiam estar preocupados uns com os outros. Salomão recebendo toda aquela sabedoria, toda aquela proteção, preocupado, né, com cada uma das tribos, lembrando: olha onde Deus me colocou. Mas não, a preocupação dele estava na riqueza, estava na força de juntar exércitos para que ninguém mexesse com ele. Então nós não sabemos, né, claro, às vezes a gente fica ansioso, não é porque a gente quer, né, 180 calças, 500 pares de sapato, não é isso. Às vezes a gente tem um certo, sabe, meio apego a ter alguma coisa que nós nem sabemos se vamos precisar daquilo. E ele vem então dissertando e diz: portanto, no verso 31, portanto, não vos inquieteis dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou qual será a nossa vestimenta. Aí ele explica aquilo que eu expliquei. Ele diz: os gentios, ou seja, aqueles que não creem em Deus, que não conhecem o Senhor, esses buscam essas coisas. Então nós precisamos olhar e observar as nossas orações. Nós precisamos ver qual o teor das nossas orações. Será que é igualzinho o das pessoas que não conhecem a Deus? Será que as nossas preocupações mentais, elas são simplesmente, né, como as das pessoas que nós conhecemos, convivemos às vezes como parentes, ou outras pessoas que conhecemos que não têm Jesus? Ou nós temos uma família que está espalhada pela terra, que temos que nos preocupar com ela, e nós temos bilhões de pessoas que, se morrerem hoje, vão para o inferno. Nós temos uma preocupação muito maior do que simplesmente, né, uma camisa, uma camiseta, uma calça, um sapato. É bom termos isso, todos nós devemos ter, né? Podemos andar nu, mas isso não pode ser o foco da nossa vida. E Jesus vem fazendo a colocação disso, porque os gentios é que procuram, vivem atrás destas coisas, né? Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, né? Então, ele coloca aqui como Pai. Ele disse para nós lá em João 16, ele disse: vai chegar um momento que eu nem vou interceder por vocês, nem vou falar com o Pai, vocês vão estar tão íntimos com o Pai que vocês vão perceber, né, que a carência de vocês, o Pai conhece e vai suprir. Agora, em Hebreus 12, ele nos ensina que tem hora que o Pai nos corrige. Ele diz: vocês aceitaram tão bem, como meio relutantes, a correção dos pais de vocês na terra, por que não querem aceitar a correção do Pai espiritual de vocês? Perceba que ele faz um trabalho, é um trabalho para a nossa mente se tornar a mente dele, para os nossos pensamentos poderem estar de acordo com aquilo que ele espera que nós estejamos, né? Que nós não brinquemos de oração, fazemos como muitas pessoas que não conhecem a Jesus fazem, né? Você perceba a percepção de Jesus com relação a essas coisas, um pedido que é feito a ele, mas não como Deus. Um jovem rico se aproxima dele e vem fazer um pedido, não como Deus. Não diz para ele: filho de Davi, né, que representa o Messias. Não, só diz o seguinte: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino do céu? Um bom mestre. E Jesus imediatamente corta ele e diz: bom? Por que você está me chamando de bom? Bom é um só, é Deus. Você não conhece Deus, como é que você sabe o que é bom? Ou seja, estava comparando a sua vida com a vida de Jesus. Então nós temos que tomar cuidado para nós não compararmos a nossa vida com as vidas das pessoas que não têm Jesus como Salvador. Elas não sabem orar, elas não têm Jesus como Salvador.
o que elas fazem é atrair para si, venha de onde vier, né, alguma coisa que vai suprir aquilo que ela acha que é necessário para a sua vida ali. Mas isso não precisa de oração, isso não precisa de santidade, isso não precisa de conhecer as Escrituras. E aí Jesus vai trabalhando e vai dizer: busquem então em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Né? Então, se nós vivemos dia a dia, nós vamos perceber que passou aquele dia. Agora amanhã é um outro dia. E nesse outro dia, o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Agora lembre-se, eu já me peguei muitas vezes chorando, desesperado, diante do Senhor. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. Ninguém agora vai dizer: pastor, então agora eu vou me robotizar, não tenho mais sentimentos nenhum, agora eu vou. Não, Jesus não era robô. Jesus, ele dizia: obedeço ao Pai, né? Eu tenho as características que o Pai deseja. Voltando para João 16, ele foi indagado pelos discípulos, né? E então ele diz no verso 28: o próprio Pai ama vocês. Mostrei que não é aqui a questão do amor ágape, mas é o amor filial, para cumprir aquilo que Jesus afirmou, né? Que não nos chamaria mais de servo, mas de amigo, porque o amigo sabe o que o seu Senhor faz, o que o seu Senhor deseja. Eu vim do Pai, veja bem, e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Os discípulos então vão dizer para ele: agora você está falando claramente, agora você está explicando. Você veio de lá, o Senhor vai voltar para o Pai, estamos entendendo, né, que haverá esse conceito de morte, mas perceba que os discípulos ainda não vão se familiarizar com isso na realidade. Isso nós estudamos, vamos voltar um pouquinho, para a gente ter uma ideia da fala de Jesus, né, quando ele vem trabalhando aqui em João 15, que ele diz a questão da videira. Nós aprendemos, ele não diz só eu sou a videira, ele diz primeiro eu sou o pão, para quem nasceu de novo. Ele diz: eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele fecha no capítulo 15 dizendo: eu sou a videira verdadeira. Isso não pode fugir da nossa vida, não pode fugir da nossa vida. A nossa preocupação, ela é relacionada com os assuntos de Deus na terra. Assim como quando você está no trabalho, eu acredito que você deixa todas as questões de lado, não é que você abandone, mas você começa a se preocupar com o seu trabalho. Você não poderia estar ali e toda hora ligando para os outros: fez isso, não fez aquilo, quando eu sair daqui eu faço, amanhã eu faço. Imagine o tempo todo. Você pode criar uma circunstância muito delicada para as questões espirituais. Então perceba, por que Deus, ele conhece o fator humano e ele diz: vocês terão 6 dias para trabalhar. 6. Olha a proporção, ela é bem emblemática e ela é diminuta. E um dia para vocês descansarem. Isso não é esses 6 por 1 que fazem, né, com as pessoas, não é isso? Ele disse: 6 dias vocês vão cuidar de tudo de vocês. Cuidem mesmo, sabe? Façam, aconteça, eu sustento vocês, eu cuido de vocês, se esmerem naquilo que tem que fazer, mas tirem um dia para mim. Uma proporção aparentemente pequena, mas você passar um dia, né, com uma pessoa, você vai ver o quanto você vai ganhar de conhecimento daquela pessoa e quanto aquela pessoa vai ganhar de conhecimento teu. Nós às vezes não paramos para pensar com relação a isso. Então Jesus, perceba que ele não trabalha dessa forma. Ele diz: não, o descanso de vocês sou eu.
A fé leva vocês a descansarem na minha pessoa. Então nós não temos um dia para a semana para descansar, nós temos Jesus, nós descansamos todos os dias. Estamos no trabalho? Estamos, mas nós atendemos a parte espiritual nossa, lembrando, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, Ele é quem abriu as portas do céu para que eu pudesse orar, Ele é um pastor que cuida de mim, que me leva a pastos verdejantes. Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele é literalmente a videira da qual eu faço parte. Então você precisa se sentir privilegiado, precisa se sentir amparado, guardado, não por qualquer pessoa, por Deus. Então a confusão que se faz quando se fala no nome de Jesus é que parece que tem um homem cuidando de nós, no sentido humano da palavra, que pode se esquecer de nós, que pode, sabe, às vezes ter preferência por alguma outra pessoa e não por você, que pode ser parcial em determinadas situações. Não, é um homem, mas divino, que conhece todos nós e elabora planos para que nós possamos viver dentro do conceito dele. Agora nós vemos claramente o Senhor, verso 30, que sabes todas as coisas. E não precisa que nós perguntemos qualquer coisa para ti, por isso cremos de fato que viestes de Deus. Aí Jesus diz, credes agora, mas eis que vem a hora, é chegada, que vocês vão demonstrar que ainda não entenderam o que eu falei. Vocês vão estar claramente absortos com as coisas do mundo, que vão me abandonar. E isso foi aquele momento da crucifixão de Jesus. Quando Cristo vai ser crucificado, os discípulos fogem. Vamos ver de onde Jesus tira isso. Vamos lá para o texto de Zacarias, penúltimo livro ali do Velho Testamento, no capítulo de número 13. Jesus vem fazendo uma abordagem ali da eliminação, ali de Jerusalém, na época que Jesus estava na terra, dos ídolos, das feiticeiras, das questões que envolvem idolatria. E, a partir do verso 7, ele vai dizer: desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Então Jesus está citando para eles: não finjam que vocês já chegaram ao ponto de não ficar ansiosos. Não finjam. Os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito de Deus. E eles dizem: olha, agora nós sabemos que o Senhor sabe todas as coisas, Jesus só observando. De repente ele diz: tome cuidado, que daqui a pouquinho vocês todos vão me abandonar, mas eu não vou ficar abandonado, porque o Pai estará comigo. Então ele está se referindo a uma profecia que foi dita pelo profeta Isaías nesse capítulo 13. E olha o que ele vai falar quando ele fala desses pequeninos. Ele está falando em todos os aspectos: pequeninos em quantidade, pequeninos em poder dentro do contexto de terra, pequeninos em riquezas e ostentações de diversas coisas. Olha o que ele vai dizer: 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, direi: é o meu povo, e eles dirão: é o meu Deus. Então quer dizer, nunca o contexto de igreja vai ter esta paz que é imaginária dentro do contexto do mundo. Nós vamos ver, voltando lá para 16, daqui a pouquinho nós vamos ver o Senhor Jesus falando a respeito disso conosco.
Perceba muito bem, né, que nós precisamos observar a igreja. Ele diz que 2/3 serão destruídos. A igreja é a minoria. Jesus, quando fala daquele semeador que sai para semear, ele vai falar ali de quatro partes que são lançadas. Mas ele diz 1/4 só é que vinga. Ou seja, nós temos que ouvir Jesus dizendo: muitos bilhões são chamados, mas poucos foram escolhidos. Nós precisamos ouvir Jesus dizendo: a porta é estreita, como ele disse aqui, serão purificados pelo fogo. Ele diz: a igreja não pode sentir esse tipo de paz que é somente dado porque a política que governa nosso país não persegue os evangélicos. Nós somos atacados todos os dias por Satanás. E o empenho de Satanás não é que nós sintamos a paz que o mundo não tem, é que nós descansemos na paz que o mundo tem. Se nós dessemos uma volta agora, andássemos por diversos locais, diversos templos, nós íamos ver as pessoas ali aparentemente gozando paz. Se fôssemos num templo kardecista, nós íamos ver as pessoas ali, né, dizendo: estamos empregados, nós estamos fazendo o nosso papel, aqui viemos tomar um passe, aqui, alguma coisa. Fôssemos a um templo católico, nós íamos ver: estamos em paz aqui, fazendo a nossa missa. Fôssemos as seitas, né, como o catolicismo que se dizem seitas evangélicas ou seitas cristãs, estariam assim. Mas não é a paz que o mundo não tem. A paz que o mundo não tem se chama Jesus. Deus diz para nós no capítulo 4: a paz que nós sentimos está na fé que nós temos na pessoa de Jesus. Aí nós descansamos. Nós não podemos, irmãos, confiar na política. A política é alvo da nossa oração. Essa é a proposta do Senhor. Ele coloca quem Ele quer e Ele diz: ore por eles. Nós não podemos, né, sentir a mesma paz que as pessoas têm lá fora, porque Ele diz que nós no mundo teremos aflições. Cadê as nossas aflições? Vamos esperar a doença chegar para Ele dizer: meu Deus, como eu vivo aflito. Vamos esperar o assaltante chegar, colocar um revólver na nossa boca, e nós falamos: meu Deus, que aflição! Não. O mundo está corroído. As pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. Isso tem que ocupar a nossa mente. O nosso país é regado por Satanás de seitas que se dizem cristãs. Lotado. Mas perceba, vou ler novamente o verso de número 8. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 da terra serão eliminados e perecerão, mas a 3ª parte estará nela. Farei passar essa 3ª parte, ou seja, a igreja, esse povo pequeno, esse povo que batalha em oração, que chora pelas vidas que estão lá, que procura dizer: Senhor, eu sei que o Senhor tem cuidado de mim. Satanás está tentando fazer com que a minha mente se esqueça que o pão espiritual está em mim, e se o Senhor me deu o pão espiritual, quanto mais me daria o pão físico, né? Farei passar a 3ª parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela, esta igreja, invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi: este é o meu povo, e eles dirão: este é o meu Deus. Vamos lá para o nosso texto. Depois de Jesus ter dito para eles, né, no verso 32, eis que vem a hora, que é a chegada já, em que vocês serão dispersos, ou seja, vocês vão fugir, vão me abandonar, né, mas fiquem tranquilos, porque eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Essas coisas aí ele diz: eu tenho dito a vocês, porque no mundo tereis aflições. Onde estão as nossas aflições?
política tem garantido a nossa segurança. Nenhum de nós aqui está preocupado de chegar um grupo ali da polícia, entrar aqui armado e dizer: quem não negar Jesus vai ser metralhado agora. Nenhum de nós está com medo que venha alguém aqui nos arraste, fure os nossos olhos, se não negarmos Jesus. Mas na maioria das vezes, isso não é, porque Deus tem nos dado a paz que o mundo não tem. É porque a política tem dito: eu protejo vocês, independente no nosso país, por causa da legislação, independente do partido que assuma lá, seja lá quem for. Não vai nos perseguir enquanto Deus não desejar que isso aconteça. Então veja, a proposta é clara: estas coisas todas eu tenho dito a vocês para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Nós temos os céus abertos. Nós temos Deus dizendo: eu estou preocupado com você. A minha ocupação dentro do contexto desta terra, olha, eu governo todo o universo, mas a preocupação dele no contexto de terra são seres humanos. Tanto que ele usa a graça comum dele para manter todas as pessoas recebendo aquilo que é necessário para as suas vidas, e usa a graça salvífica dele para retirar pessoas do mundo, dar uma nova mente e dizer: agora sim, eu creio literalmente que vocês entenderam qual é o meu plano para a vida de vocês. Senhor, no nome do teu Filho Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque o nosso contexto de vida precisa ser avaliado diariamente. O Senhor é claro na tua palavra quando diz: examinai-vos a vós mesmos. Então eu suplico ao Senhor que me dê essa oportunidade, e aos meus irmãos também, de tirar um tempo e ver o que é que tem ocupado a nossa mente, o que é que tem nos mantido preocupados. Ou seja, sempre vem um lampejinho daquilo, sempre parte alguma coisa que vemos: eu preocupei com aquilo. As nossas orações, Senhor, precisamos avaliar se elas são como as orações das pessoas que até conhecemos, que não têm Jesus como Salvador. Temos que avaliar se a paz que nós temos, ela está realmente, ó Deus, alicerçada na pessoa do Senhor Jesus, ou se simplesmente estamos em paz, porque podemos aqui na terra dizer para quem quer que seja que somos evangélicos ou somos crentes, podemos andar com Bíblias na mão. Senhor, nós estamos em uma guerra, e a paz que o Senhor nos dá é para que nós não nos esqueçamos desta guerra. Nós estamos, ó Deus, lidando com pessoas que estão indo para o inferno, e todos os dias morrem pessoas nesta cidade, em todas as cidades, em todas as partes do mundo morrem pessoas. E nós temos confessado a quem quer que seja que nós cremos que o inferno é real. Então que essa preocupação, Senhor, nos conceda o privilégio de poder entender o que significa buscar o teu reino, o que significa buscar a tua justiça. O Senhor Jesus ofereceu a nós a vida verdadeira, a vida que não se termina quando saímos deste corpo, que vai passar, ó Deus, a fazer parte como o corpo de Jesus de toda a eternidade. Tenho louvado, engrandecido e agradecido ao Senhor por esta igreja local. Tenho agradecido ao Senhor porque tens nos sustentado, mesmo nós não fugindo do Evangelho, sem precisarmos, ó Deus, de malabarismos para atrair pessoas, sem precisarmos, ó Deus, como Paulo disse aos Gálatas, de termos meios aqui para enfeitiçar as mentes das pessoas
cantando, fazendo com que elas percam o senso de que foram livradas do inferno, de que estavam indo para o inferno, para que não se esqueça o Senhor, que são agora testemunhas do Senhor Jesus. Então tenha misericórdia de nós, que os teus planos possam ser, ó Deus, transmitidos a nós, individualmente, na vida pessoal de cada um, mas também, ó Deus, como igreja, que nós nunca percamos o foco de que somos parte do corpo de Cristo. E daqui onde estamos, queremos agradecer muito ao Senhor por irmãos nossos que têm sido exemplos lá naquele país, ou naqueles países onde a política persegue e às vezes até mata alguém que segue Jesus. Obrigado por aquelas vidas que têm demonstrado a nós que sabiam já que não poderiam acrescentar 45 minutos ou 45 centímetros da sua vida se Deus não permitisse que isso acontecesse. Visita, Senhor, nossa irmã Lidiane ali com a sua mão operada, abençoa que eram dores. Visita o nosso irmão Reginaldo, o Senhor sabe o que ele está passando, dificuldade, muita posse. Mostra o que é, Senhor Deus, se é gripe, se é Covid, se é dengue. Tem misericórdia do céu, o Senhor sabe o que ele está passando ali, Senhor. Visita, Senhor Deus, o Felipe também, nós queremos abençoar pela família. Visita o nosso irmão Deusdete, ali em Fátima, Pai. O Senhor sabe como eles gostariam de estar aqui conosco. Ameniza as dores da tua serva, Senhor. O Senhor sabe o que ela está sentindo, Deus. Nosso irmão também, abençoa ali o seu batimento cardíaco, a sua pressão. Senhor, podemos aqui orar horas e horas, relacionando nome por nome de cada um de nós, como fazemos quando estamos sozinhos, o tempo que não nos permite, mas todos nós aqui carecemos do Senhor. Todos nós temos necessidades, Pai. Quando não, pessoal, mas dentro do contexto de família, dentro do contexto de igreja. Então nos dá sabedoria para que a nossa preocupação seja condizente com alguém que aprendeu, que foi retirado do mundo e agora tem um sustentador, que é o Senhor Deus. Cuide de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja. Santo é, Santo. Glórias ao Pai, Filho e Espírito Santo. Glória ao Pai, Filho e Cuide de nós. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar então mais este culto, nesse domingo. O Senhor abençoe a família de cada um de vocês. Oremos pelos nossos familiares que não têm Jesus ainda. Clamemos por eles e clamemos pelos nossos irmãos espalhados por toda a face da terra. Um abraço ao seu irmão. Desejo uma semana maravilhosa. Vou ali para a porta também. Desejar também para a gente. Irmão Deusdete está conosco aqui também, irmã Fátima. Jesus continue abençoando muito a vida de vocês, muito mesmo, né?
Minha cunhada está com a gente aqui também, a Luísa. Abração aí no Wagner, né? No João Vitor. Temos acompanhado aí a carreira do João Vitor também pela internet. Saudade de vocês, viu? Senhor abençoe muito, muito mesmo a vida de vocês, tá bom? Fiquem na paz. Senhor abençoe muito, muito mesmo. Me despeço no amor de Cristo. Fiquem na paz.